Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Casa espiritual, é o ventre espiritual. E ceiarei com ele e ele ceia comigo. Neste momento, não sou eu que estou batendo na sua porta. É Jesus que está batendo. Nesse momento, Jesus está dizendo, deixa eu entrar para desfazer das obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O engano, a incredulidade, a mentira. Mas pastor, qual é a mentira? Se você permanecer, você vai descobrir qual é a maior mentira de todos os tempos. Você vai ficar livre da iniquidade, da injustiça, da maldade, da perversidade, vai ficar livre da impiedade. Oh, pastor! Então Jesus está querendo entrar dentro de você para desfazer das obras da rebelião dos anjos dentro de você. Ele quer desfazer das obras da grande prevaricação dentro de você, da conspiração dentro de você. Jesus quer desfazer das obras da apostasia, do homem do pecado, dos filhos e filhas da perdição. Jesus quer desfazer da sua vida, meu amigo, minha amiga, da grande subversão dos valores estabelecidos dentro de você. Jesus quer arrancar você do mistério da impiedade. Que coisa tremenda. Ele quer arrancar você do mistério da injustiça. Você sabe o que é isso? Não, pastor, claro. Claro que você não sabe. Você não estuda, isso aqui não vale nada. Mas se isso valer alguma coisa, e se você tem esperança na eternidade, é bom você não acreditar em qualquer pessoa. É bom você acreditar em quem está ensinando isso aqui. Ah, mas você está falando de você? Tô. Tem alguém falando assim? Se tivesse, me avisa que eu quero ir aprender com o sujeito também. Ou quero me encontrar com ele e me alegrar com ele. E saber que nós temos o mesmo entendimento, o mesmo espírito, temos o mesmo propósito, o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria e inteligência espiritual. Então nós somos irmãos verdadeiramente, porque temos o mesmo conselho de Deus. Que coisa tremenda. O que você acha? Eu não só estou procurando os verdadeiros adoradores. Eu estou procurando os que têm o mesmo entendimento. Evidentemente que aqueles que têm fome e sede de verdade vão se unir. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, olha lá, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Olha que coisa. Mas nós, segundo a sua promessa, nós quem? Os verdadeiros cristãos, que segundo a sua promessa, conhecimento da sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por que haverá um novo céu e uma nova terra? Onde habita a justiça? Porque a injustiça opera aqui neste mundo, neste céu e nesta terra. Ou é mentira minha? A impiedade impera neste mundo. A injustiça impera neste mundo. A falsidade impera neste mundo. A soberba, arrogância, presunção, altivez, orgulho opera e impera neste mundo. Neste mundo impera o ódio, a ira, a raiva, a cólera, o aborrecimento, como eu falei. Neste mundo impera e opera as raízes de amargura, ressentimentos, mágoa, tristeza, rancor, vingança. Neste mundo impera o poder da morte. E a morte tem o seu imperador. Então, o Espírito de Cristo que estava lá em Oséias, vamos voltar lá, já dizia assim no verso 6, o meu povo foi destruído. Não é que vai ser destruído. O povo já está destruído. Essa é uma das coisas que eu prego desde 1997. Lembra aquele sermão primeiro e último que eu fiz lá no Tatuapé, na antiga sede da Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico? Meu primeiro e último culto, porque eu fui mandado embora logo depois. Não, esse cara aí não pode ficar no nosso meio, não. Mas por quê, irmão? Você viu, a igreja lotou numa quarta-feira. Lotada. O povo que me ouvia pelo rádio encheu aquela igreja de uma maneira impressionante. Aí eles disseram, poxa, então tem duas igrejas. Tem duas igrejas. Tem a IEFA e tem a igreja do Araújo do rádio. Não demorou muitos dias, eles me caçaram. Que coisa tremenda.
Tanta mentira, tanta falsidade, tanto fingimento, tanta dissimulação, tanto engano. Ah, meu Deus do céu! Tanta calúnia, tanta difamação inventaram a meu respeito. Mas Deus me sustentou. E eu estou aqui e não precisei trocar. Eu não precisei trocar a minha cara, continua a mesma. Eu não precisei trocar a minha personalidade. Eu não precisei trocar o meu caráter, a minha conduta. Eu continuei o mesmo homem, sou o mesmo homem, falando a mesma verdade. Mas preocupado, olha a minha preocupação. O meu povo foi destruído. Quem reclamou isso? O próprio Deus. Quer dizer, Israel estava destruído, Judá estava destruído. E hoje é a mesma coisa. Pastor, mas o senhor está dizendo que está destruído. Está destruído no caráter, na conduta, na postura, na personalidade, na natureza divina. Meu amigo, procura a natureza divina por aí, vê se você acha. Eu procuro dentro da igreja que eu dirijo e acho em poucas pessoas. Com toda a pregação que eu tenho feito, procura a natureza divina revelada no conduta, no caráter da criatura, no comportamento da criatura. 24 horas por dia, não é só alguns minutos quando está na igreja, não. Procura a natureza divina revelada no comportamento e a imagem da humildade, da mansidão, da temperança, da sobriedade, a imagem do santo trato e piedade, a imagem da justiça. Procura. Então, Oséias disse: meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Nesta igreja, as pessoas que são destruídas, ou serão destruídas, não é por minha culpa. Não. Mesmo nas grandes dificuldades que eu estava, onde eu estava, impossibilitado muitas vezes, em prantos e rogos e orações, qualquer hora do dia ou da madrugada, quando Deus enviava as mensagens, mesmo em grande dificuldade, eu enviava. Minha palavra não estava presa. Não. O meu canto é livre. A minha palavra é livre até o momento, como é livre o luar. O meu canto, a minha palavra é livre, como é livre amar. Tudo que eu lutei foi pelo direito de pregar, ensinar, instruir e cantar. Se a humanidade se entendesse pela palavra, pelos ensinos e as instruções do Deus vivo, não haveria guerras, não haveria horrores. As aves do céu cantam e, entretanto, vivem pelo canto. Elas nada sabem nem conhecem, mas Deus lhes sustenta. Coisa tremenda. Não haveria guerras, não haveria horrores. Infelizmente, as pessoas não conhecem a palavra, não conhecem o seu Deus, não conhecem as suas promessas, não conhecem os seus planos, não conhecem as suas designações. Por que esse mundo vai ser destruído? Não é por causa de você, não é por causa dos homens. Esse mundo será destruído e para sempre queimará por causa dos anjos, rebeldes, prevaricadores, subversivos, conspiradores contra o Altíssimo, levando a humanidade à incredulidade, ao escárnio contra Deus. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Olha que situação. Também eu te rejeitarei. Então o escarnecedor, o zombador, o perseguidor, o caluniador, que rejeita o conhecimento, ele vai ser rejeitado por Deus. Rejeitado. Olha só, porque tu rejeitastes o conhecimento. Ah, não suporto ouvir esse cara. Eu não quero ouvir esse cara é do diabo. Não tem problema. Você vai descobrir quem é do diabo lá no final. Não tenho a menor preocupação com isso.
Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então eu sei quem vai ser rejeitado. Principalmente aqueles que passaram por mim e que rejeitaram o meu conhecimento. E além de rejeitar, me caluniaram, difamaram, injuriaram, blasfemaram, perseguiram e o fazem até hoje. Me processaram, mentiram, porque rejeitaram. Essa palavra é real. Pastor, o senhor está dando a sentença desse povo? Eu não, está escrito, a sentença já está aqui. Ó. Eu só estou falando o que está escrito. E falo para os que fizeram e os que continuam conosco. Que se fizerem o mesmo, a sentença já está dada. Então, isto é uma realidade, para que as pessoas não sejam sacerdotes diante de Deus, não sejam sábios diante de Deus. Vai lançar na face de Deus, Senhor! Não profetizamos nós em teu nome, Mateus capítulo 7, verso 21. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, porque é o que continuam fazendo, saem aqui do nosso meio e estão lá enganando o povo, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Mas quem está fazendo os sinais, pastor? O diabo que está neles. Satanás. O grande dragão, a antiga serpente, que engana todo mundo. O papel deles é esse. Enganar todo mundo. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim. Mas o cara está dizendo para... Mas em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Em teu nome, Jesus, nós expulsamos os demônios. Puxa, mas é muita coisa que os caras fizeram. É todos, meus amigos. Jesus lhes dirá abertamente. Está lá escrito. Mateus 7, 21, 22, 23. Nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Qual é a iniquidade? É o camarada pregar por interesses próprios, para satisfazer seu ego e seus desejos, ó. Coraçãozinho, senhor, né? Não um coração isso aqui? Você sabe como é que se chama esse coração aqui, ó? É o coração de Mateus capítulo 6, verso 19, 20, 21, 22, 23 e 24. É esse aqui, ó. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O meu tesouro é o conhecimento. E eu desejo que você busque o conhecimento, para não ser rejeitado pelo conhecimento. Então, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus. Sabe que lei é essa? É a lei da fé pregada a Abraão, Isaac, Jacó, José. Esta lei é a lei da fé que Moisés disse lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que ele já tinha discernido tudo aquilo ali que estava acontecendo. Então Moisés fez uma delação violentíssima contra os anjos e depois disse, ó, o Senhor, o nosso Deus, levantará um profeta assim como eu. A ele ouvireis. Ele está dizendo, ó, tudo que você ouviu aqui não vale nada. Tá lá, quer ver? Eu vou levar você lá. Deuteronômio capítulo 18. Vamos lá comigo, pra você não achar que eu sou algum leso, louco. Tá aqui, ó. Presta bem atenção. Vamos ler juntos. Tá bom? A promessa de um grande profeta. Lá em Deuteronômio capítulo 18. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, carne e osso, é isso que ele está falando. Aí ele ouvireis, ele está dizendo assim, ó, tudo que você ouviu aqui não tem validade. Tudo que você ouviu aqui, ó, é passageiro, é desvanecente. Ó, tudo que você ouviu aqui não, é só por algum tempo, mas quando aquele profeta chegar, a ele ouvireis. Moisés falou disso. O problema é que as pessoas não se ligam, ou não têm conhecimento, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, olha que mistério violento, meu amigo, ó, olha, pega essa aqui, ó. Pega essa. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, que era aquele Deus que falava lá. Nem mais verei este grande fogo. Olha lá, que coisa tremenda.
para que não morra. Meu Deus, amigo. Moisés estava fazendo algo tremendo aqui. Então, olha lá. O Senhor me disse aqui, sonhos, visões e revelações. Era assim que Deus falava com Moisés. Não eram os anjos que falavam com ele, não. Olha lá. Bem falaram naquilo que disseram. Quer dizer, Deus ouviu atentamente o pânico, o pavor que existia entre o povo quando chegava naquele fogo. Quer ver uma coisa? Você quer confirmar comigo? Deuteronômio não. Vamos para Hebreus. Olha a coisa tremenda. Capítulo 12. Olha aqui, você vai ver que está confirmando exatamente isso. E sabe quem está falando? Paulo, meu amigo. Este homem aqui, Deus desfez uma obra espetacular que tinha na vida dele. Eu vou estar mostrando isso para você. Deus desfez uma obra dentro de Paulo e estabeleceu uma nova obra. E Paulo agora estava delatando também como Moisés aquela obra. Verso 18. Ó. Porque não chegastes ao monte. Que monte foi esse? Palpável. Aonde foi isso? Aceso em fogo. Onde foi que aconteceu isso? E a escuridão. Onde era isso? E as trevas. Meu Deus, onde que era isso? E a tempestade. Aonde era isso? Você sabe onde era. Se você não sabe, você vai saber. E ao sonido da trombeta. Onde é que tocava essa trombeta? E a voz das palavras. Da onde que saía? E de quem eram essas palavras? A qual palavras? Os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Meu amigo, onde era isso? Você sabe onde era. Se até um animal tocar no monte será apedrejado. Meu Deus, onde era isso, pastor? Olha o verso 21. E tão terrível era a visão. Aonde? Moisés disse. Que Moisés disse. Aonde foi que Moisés disse? Estou todo assombrado e tremendo. Onde foi isso, pastor? Lá no Monte Sinai, meu amigo. Lá naquele monte lá. Naquele monte, o povo estava nesse pânico. Vamos voltar lá a Deuteronômio capítulo 18. Olha lá. Conforme, verso 16. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em espírito, orando, clamando, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, porque eles achavam que era o Senhor, meu Deus. Nem vereis mais este fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, Deus falava com Moisés em espírito, bem falaram naquilo que disseram. Bem falaram naquilo que disseram. Eis que, olha aqui a promessa, eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, Moisés. Esse Deus está falando com Moisés. E porém as minhas palavras na sua boca. Você sabe qual é as palavras na boca de Jesus? É as palavras do Pai. E porém as minhas palavras na sua boca. Sabe por quê? Aquelas lá não eram as palavras do Pai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, seu entendimento, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceia comigo. Que coisa! Para isso o Filho de Deus se manifestou. A promessa já estava lá em Deuteronômio. Olha de novo. Então o Senhor me disse, verso 17, bem falaram naquilo que disseram, angustiados, aflitos, cheios de pânico, medo, inseguros, era só opressão sobre opressão, ixi, era muita coisa. Eis a promessa do Pai, falando em Moisés, eis que luz suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porém as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O que foi que Jesus falou no Novo Testamento? As palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou.
Então, preste bem atenção. Nós temos uma batalha muito grande pela frente. E olha o verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, olha que coisa, que ele, olha a promessa lá em Deuteronômio 28, ou 18. Vou repetir. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Que coisa, rapaz. Que coisa tremenda, você não acha? E olha que Deus avisou lá atrás, ó. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Você sabe que promessa foi dita aqui, ó? Fora da revelação de Jesus Cristo, o cara está desgraçado. É isso que ele está falando. Por isso muita gente diz, mas em teu nome não fizemos 1000 maravilhas, Senhor. Não expulsamos os demônios, Senhor. Não ressuscitamos os mortos. Gente, meu Deus. Não, você não falou a palavra do meu Pai. Olha o verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Está aqui, ó. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Meu amigo, são 30 anos que eu falo a mesma palavra. E graças ao Espírito da Verdade, tudo que eu profetizei nesses 30 anos já aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer. Você quer ver a confirmação disso aqui? Ó? Vamos confirmar o que eu estou falando? Em João 5, preste bem atenção. Em João 5, Jesus estava pregando de uma forma espetacular. Observe bem o verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha lá, e crê naquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Aquele que Moisés falou lá atrás. O Pai. Aquele que Moisés falou lá atrás. O Pai enviou Jesus. Então, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, minha pregação, meu ensino, minha doutrina, minhas instruções, e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, o cara estava condenado e morto espiritualmente. Quem fez isso? Aí vem Jesus, que Moisés já profetizara lá em Deuteronômio, e fala, olha, eu vou pôr a minha palavra na boca dele, ele vai falar por mim, e será que qualquer que não ouvir o que ele está ensinando, instruindo, eu vou requerer dele. Irmãos, isso é uma realidade dramática, pesarosa. Olha o verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que estava acontecendo? Quer dizer que a raça humana já estava morta e condenada. Era isso que Moisés estava delatando. Olha, quando ele vier, dá ouvido a eles, fala com ele, ouve ele. Quer ver uma coisa interessante? Verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha lá. E deu-lhe o poder de exercer o juízo,
que Jesus veio fazer? Exercer os juízos contra quem? Contra os anjos, meu amigo. Contra os anjos. Porque é o Filho do Homem, o enviado. É muita coisa, né? Você pode ler na sua casa, mas eu vou levar você, sabe aonde? Lá no verso 33. Jesus estava naquele embate violento, né? Verso 30, com aqueles caras que não deixavam Jesus em paz. Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, ou coisa alguma. Como ouço de meu Pai, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, olha lá, tudo que Moisés profetizou, mas a vontade do Pai que me enviou, tudo que Moisés profetizou. Está batendo ou não? Confirma ou não? Olha lá, se eu testifico, se eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, é falso, é mentiroso. Jesus era extremamente sincero. E eu sigo os seus passos. Penso como ele, para falar como ele. Ensinar e instruir como ele, não de mim mesmo. Eu sou um pobre verme. Olha que diz: há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele está falando de quem? Vamos lá. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. O que João falou? É aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, é maior do que eu. Este é o enviado de Deus, o Pai, o Criador. Olha o verso 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Verso 35. Ele era a candeia, olha só, que ardia e lumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Preste bem atenção, meus amigos. Eu tenho maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai, olha lá como Moisés havia profetizado, está vendo? As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Presta bem atenção. Olha o verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim lá em Moisés. Lá em Moisés. Falou por sonhos, visões, revelações com Moisés. Olha lá, ele testificou de mim, testemunhou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz. Olha que coisa tremenda. Ninguém nunca ouviu a voz de Deus, meu amigo. O que Moisés viu foi como Abraão viu, Isaac viu, como Jacó viu, como José viu e ouviu, em sonhos, visões e revelações, assim como eu vejo. Em sonhos, visões e revelações. Olha lá, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Olha lá. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, como disse Moisés, não crês vós. Está vendo? Olha que coisa tremenda. Você viu como bate certinho com Deuteronômio 18? Isto é conhecimento, isto é entendimento, isto é discernimento, isto é revelação, isto é confirmação, é imbatível. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ultimamente eu estou falando para os amigos assim, nada podemos contra o que está escrito, a não ser pelo que está escrito. Se está escrito, é verdade. Não é porque eu estou falando. Está escrito. Agora veja coisa interessante. Verso 39. Examinai as Escrituras. Qual a Escritura? Deuteronômio 18. É isso que Jesus está falando. Examinai as Escrituras. Deuteronômio 18, verso 15. Porque cuidais vós ter nela a vida eterna. Olha lá, está vendo? E são elas que de mim testificam, testemunham. Olha o verso 40. Meu amigo, isso é tremendo.
E não quereis vir a mim para terdes vida, como Moisés falou. Ó, tudo que vocês ouviram aqui é morte e condenação. É isso que Moisés estava delatando. Aqui é só morte e condenação. Até quando eu vou naquele monte, é isso que ele falava. Aquela glória desvanecente não tem valor nenhum, como Paulo escreveu para nós lá em 2 Coríntios. Escreveu uma coisa? 2 Coríntios capítulo 3. Isso é tremendo, meu amigo. Isso é tremendo. Isso é algo espetacular. Aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3. Eu não vou nem ler muito. Se você quiser, estuda aí na sua casa. Você pega tudo aqui. Tá? Eu só vou dar um parecer aqui. Verso... rapaz. Não, você lê na sua casa a partir de... Eu vou ler a partir do verso 12. Tendo, pois, tal esperança naquilo que Moisés falou, usamos de muita ousadia no falar, que é isso que eu estou fazendo. Olha só, verso 13. E não somos como Moisés. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa, meu amigo. Que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, está vendo? Não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, desvanecente, que se apagava. Então ele botava aquele véu para cumprir um ritual e o povo não pegar de imediato. O Paulo entendeu. E eu também. E se você está entendendo, vem comigo. Olha o que diz. Agora veja que drama. Mais os seus sentidos. Mais os seus sentidos. Mais o seu entendimento. Mais o seu espírito. Mais a sua alma. Mais os seus sentidos foram endurecidos. Ponto e vírgula. Quem endureceu, pastor? Quem fez isso, pastor? Se Jesus entrar em sua casa, se você abrir a porta de todo o coração e ele puder entrar, você vai ceiar com ele. E ele vai ceiar com você. E ele vai te revelar todas as coisas. Ele se manifestou para transformar a sua vida. Ele se manifestou para que você seja um novo homem, uma nova mulher, para que você tenha um novo caráter, uma nova conduta, uma nova postura. Ele se manifestou para você ter uma nova personalidade, uma nova natureza divina. Ele se manifestou para você ter um novo caráter, uma nova imagem. Ele se manifestou para você se tornar manso, humilde, bondoso, piedoso, misericordioso. Ele se manifestou para você ser paciente, piedoso, fraterno, caridoso. Ele se manifestou para você ter um vínculo com a perfeição. Você quer isso? Então, junte-se a nós. Estamos no fim, meu amigo. Mas vamos confirmar, ainda tem muita coisa aqui, ó. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, desvanecente, que ia se acabar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está espiritual. O mesmo véu, a mesma dureza, a mesma incredulidade. Que coisa! Está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu aquela lição. Ele se manifestou para abolir aquela lição. Como eu disse lá em Mateus 5,
Ama o teu próximo, está escrito, não é? Porque está escrito, ama o teu próximo e aborrece aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu. Opa! Quer dizer que se eu não cumprir assim, eu não sou filho do Pai que está no céu. Quer dizer, quando eu aborreço alguém, quando eu calunio, quando eu difamo, quando eu injurio, quando eu blasfemo alguém, eu não sou filho do Pai que está no céu? Quando eu carrego raiz de amargura, ressentimento, mágoa, tristeza, eu não sou filho do Pai que está no céu? Quando eu estou aborrecendo, perseguindo, processando alguém, eu não sou filho do Pai que está no céu? Não, porque Jesus não entrou na sua casa. Não conseguiu desfazer as obras do outro. Então, meu amigo, que realidade. Volta. Não. Olha o verso 15. E até hoje, na vida de qualquer pessoa, até hoje, quando é lido Moisés, isso é uma figura, querido. Isso é uma figura. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Estão endurecidos, irados, indignados, raivosos. É isso que a palavra está falando. Cheios de mágoas, ressentimentos, aborrecimento. É isso que a palavra está falando. Olha o verso 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quer dizer, é um processo. Primeiro você se converte para o véu poder sair. O véu não sai de imediato. Mas por que não sai? Porque você vai ter que ser provado. Como? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, lá em João 8, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, nas minhas instruções, na minha doutrina, que o Pai me enviou para pregar. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos, se permanecerem em mim. Então vocês se converterão e o véu se tirará. Então vocês conhecerão a verdade vos libertará. Libertará do quê? Você ainda quer saber? Está mais explícito, é impossível, não posso falar. Está explícito. E conhecereis a verdade vos libertará do quê? Pensa, acorda. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Você está no novo ou está no velho? Acorda, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que coisa, mas todos nós quem? O que nos convertemos, que conhecemos a verdade, já somos libertos. Com cara descoberta, com sinceridade, verdade, lealdade, fidelidade, refletindo como um espelho a glória do Senhor, a glória do Evangelho, a glória da nova aliança, a glória do testemunho do Pai que Jesus veio nos trazer. Somos transformados de glória em glória, de revelação em revelação, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse propósito. Mas lá em João 5, voltando lá, Jesus falou, não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Porque são elas. São essas palavras que testificam de mim, que testemunham de mim. Olha o verso 41 do João 5. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós, olha que coisa tremenda, o amor de Deus. Sabe por que eles não tinham o amor de Deus? Eles estavam acostumados com olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura,
ama o teu próximo, aborrece o teu inimigo. Era isso que Jesus está falando, e era isso que Moisés estava dizendo, olha, quando ele chegar, ele ouvireis. Deu para entender agora? Então veja, preste bem atenção. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, como Moisés falou. E não me aceitais, como Moisés também advertiu. Se outro vier em seu próprio nome, aí se aceitareis. Foi o que eles fizeram. Aqui eu dou uma pausa. Se você quiser entender o resto, você tem que vir. Agora veja o verso 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Você sabe qual é a honra? Ah, Jesus, pastor, não. A honra que vem de Deus é a sua palavra, que Jesus veio trazer. Jesus veio revelar a honra do Pai, a glória do Pai, a verdade do Pai, a justiça do Pai, o mistério do Pai, a piedade do Pai, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade, a longanimidade do Pai, a condescendência do Pai, a condolência do Pai, a compaixão do Pai. Ele veio revelar a piedade do Pai, a caridade do Pai, o perdão do Pai. Esta é a honra que Deus guardou para você. Mas você não quer o conhecimento, você despreza. O que é que eu posso fazer? Nada. Aí veja, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Está vendo? As pessoas pensam que é Jesus, pastor. Não, não é Jesus. Quer ver como não é? João 12. Viu? Eu falo para você, tudo que eu falo, meu amigo, está escrito. Quando eu estiver conversando com você, ainda que não esteja com a Bíblia na mão, saiba, tudo que esse homem fala está escrito. Tudo. Olha lá. Presta bem atenção no verso 44. Jesus clamou perdão e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, como disse Moisés. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou, como disse Moisés. Olha, eu sou a luz que vim ao mundo, eu sou o entendimento, eu sou o conhecimento, eu sou o discernimento, eu sou o conselho, eu sou o Espírito de Deus que veio ao mundo. Puxa vida! Eu sou o verbo que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça, pontinhos, 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 pontinhos. Aonde? Nas trevas. O que é as trevas, pastor? Você já sabe o que é as trevas, não precisa explicar mais. Mas se você não sabe e com sinceridade quer saber, vem que nós te ensinamos. Aí veja que coisa tremenda. Olha o verso 47. E se alguém ouvir as minhas palavras, como disse Moisés, e não crer, como disse Moisés, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado e condenado, como disse Moisés. Mas eu vim para salvar o mundo, como Moisés disse, a ele ouvireis. Olha o verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras que o meu Pai enviou, como disse Moisés, já tem quem o julgue. Olha lá. A palavra que tenho pregado. Olha a honra aqui, tá vendo? Essa vai julgar no último dia. Sabe como é que a palavra vai dizer? Você me rejeitou. Você não me quis. Você não me apreciou. Você não me amou. Você não zelou de mim. Você não me guardou. Você não me protegeu. Você não me defendeu. Você não me reteve. Você usou o nome do meu filho, fez sinais, prodígios, maravilha, mas você não ensinou como eu enviei meu filho para ensinar e instruir, para que você fizesse a mesma obra do meu filho. Você preferiu só fazer sinais, prodígios, maravilhas, mas esqueceu de me revelar ao mundo. Você fez a sua vontade, por interesse próprio. É isso que Jesus está falando.
Pastor, o senhor é doido. Eu não. Olha o verso 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, como disse Moisés. Olha lá. Mas o Pai que me enviou, como disse Moisés, ele me deu mandamento, como disse Moisés, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, como disse Moisés. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, como disse Moisés. Portanto, como disse Moisés, eu falo da vida eterna, falo como o Pai me tem dito, como disse Moisés. Então quem rejeita Jesus está rejeitando a honra que vem de Deus, a vida eterna. Pastor, o senhor é doido? Eu não. Vamos confirmar lá em João 5, quer ver? Volta lá. Verso 43. Olha lá. Eu vim em nome de meu Pai, como disse Moisés, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, como já veio, aí se aceitareis. Uma coisa tremenda. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, se não buscando a honra que vem só de Deus, isto é, a vida eterna através de mim, a sua palavra, sua justiça, sua verdade? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Olha lá, tá vendo? Jesus devolveu a bola para Moisés. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Olha lá, tá vendo? Quer dizer, até hoje tem gente crendo lá em Moisés. Quando Moisés falou que não era para crer em mais nada lá, era para sair de lá e sair e queimar o chão. E dizer, houve aquele que vai vir como eu, de carne e osso. Tá vendo? Por quê? Olha o verso 46. Se vós cresces em Moisés, no que ele falou lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 19, 20, creríeis em mim. Porque de mim escreveu ele lá em Deuteronômio. Está aqui, está escritinho aqui, ó. Mas se não credes nos seus escritos, que está lá em Deuteronômio e vários outros escritos, como crereis nas minhas palavras? Você viu que situação dramática? Então Deus tem um lamento profundo, meus irmãos. Que lamento Deus tem. Que lamento eu tenho. Então eu quero chamar a sua atenção e dizer para você, confirmar o livro de Hebreus. Como eu gostaria de poder dizer aos irmãos, a todos, como está escrito lá no verso 20, 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Como eu gostaria de poder dizer isso para os irmãos. E a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos que são os pregadores da revelação. Mas eu não posso. Eu choro muitas vezes. Sabe? A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, como eu gostaria, o mediador de uma nova aliança, tá vendo? Como eu gostaria, mas infelizmente as pessoas não querem. E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então eu tenho que voltar com você e deixar claro para você que eu sofro. Nós lemos lá em Oséias capítulo 4, e eu tenho que voltar lá com você, porque eu vou fazer uma série de pregações que vai machucar você, mas que ela é uma realidade. No capítulo 4, verso 6, está escrito, o meu povo foi destruído e hoje de novo vai ser, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. E essa vergonha será eterna, meu amigo, e não haverá lugar de arrependimento. Alimentam-se do pecado. Muita gente acha que pecado é só pecado sexual, não. Pecado da soberba, da ostentação, do orgulho, da vaidade. O pecado da idolatria. Está dentro da igreja. A igreja hoje é uma igreja idólatra. Eu falo pelos meus amigos. Tem gente que passa 24 horas por dia com o celular aberto, vendo porcaria e não tem comunhão um minuto com Deus.
que é o celular? É idolatrado, é o Deus de cada pessoa. Fora as redes sociais. Meu amigo, e tem gente que fala, mas eu sou santo. Quantidade de moça virgem, rapaz virgem que eu conheço, tudo prostituto e prostituta na mente. Fazem sexo 24 horas por dia com o celular. E pensa que, mas eu sou celibatário. O maior de todos os enganos dos últimos tempos é a doutrina do celibato. O celular já fez a obra do Satanás e o camarada pensa que é de Deus. Está aqui, ó. Alimentam-se do celular, alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. Que coisa tremenda. Tudo é livre, tudo pode. Comigo não. Não é assim. Olha o verso 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Não muda. Assim como é o sacerdote, também é o povo. Se as primícias são santas, a massa também? Ou é? Mas isso aqui é figura. O povo impõe, o sacerdote aceita. E o sacerdote, com medo de perder o povo, aceita tudo do povo. Comigo é o contrário. Eu boto no olho da rua. Aqui não é o seu lugar. Se você não ama o que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto, faça favor. Antigamente eu falava, desliga o dial do rádio. Hoje eu falo assim, não entra nas redes sociais que a gente manifesta a nossa pregação. Não escuta a nossa pregação. Não apareça na nossa comunidade. Por favor, em nome de Jesus. Sabe por quê? O meu Jesus não é da hora da xepa. O meu Jesus não é lixo. E não adianta vir com dinheiro que eu também não quero. Você está rejeitado, Deus não quer nada que é seu. Olha a coisa tremenda. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele, o sacerdote, os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Que coisa tremenda. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Olha que coisa tremenda. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O cara incontinente, ele não vive mais sem o celular. Então ele está embriagado do vinho, da prostituição no celular. E por onde ele passa, vai respingando o mosto. Sabe o que é o mosto? O mosto é quando a uva é pisada, ou melhor, antes de ser pisada, ela é jogada e ela solta o seu próprio suco, que vai para o chão da panela, da vasilha ou do local onde ela é colocada. Aquele líquido grosso, aquilo se chama mosto. Existem pessoas que são o mosto de prostituição, sensualidade, erotismo, tara, paixão. O cara anda embriagado nas vestes, na maneira de andar, na maneira de sorrir. Não tem mais dignidade nenhuma. Eu vi isso desde que eu cheguei na igreja. Então, meus irmãos, olha o verso 12. O meu povo consulta a madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Meu amigo, isso aqui está falando sozinho. Quer ver uma coisa? O meu povo consulta o seu celular, e o seu celular lhe responde tudo o que você quer saber. Não é assim? É ou não é? Claro que é, você sabe que é. Então veja, porque o espírito de luxúria os engana, eles se corrompem e se apartam da simplicidade que é em Cristo, apartando-se da sujeição do seu Deus. Meu amigo, eu podia falar tanta coisa aqui, muita coisa, mas eu vou mostrar para você uma realidade dramática
Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vou provar para você que o diabo coloca o mundo dentro do coração do homem, para que o homem não veja a obra de Deus. Que coisa tremenda! Nós vamos estar falando sobre isso, mas eu vou dar uma pausa com você aqui no livro de Oséias, capítulo 5. Olha lá, os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. É o que eu estou fazendo agora. Meu amigo, essa semana eu tive com um rapaz, ele tem 57 anos de idade. Ele me contou umas histórias e eu sofri com ele. Nós não nos conhecemos direito. Eu não disse para ele quem eu era. Ele ainda não sabe quem eu sou. Mas ele tomou um choque. Porque ele estava falando para mim, eu não aguento mais esse mundo. Se tivesse um lugar onde eu pudesse ver longe desse mundo, livre de tudo isso, livre, e aí foi falando, livre disso, livre daquilo outro, sem celular, celular é uma desgraça, e foi falando. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, existe esse mundo. Aonde que existe? Eu falei, existe. Ele existe um lugar. Eu falei para ele assim, existe um lugar. Eu disse para ele, eu tenho tantos anos. A internet está aí há mais de 30 anos. Eu vou te contar uma coisa, não sei se você acredita. Eu disse, eu nunca abri uma internet na minha vida. Eu nunca abri uma rede social. Ele falou, o quê? O senhor está falando a verdade? Aí eu falei, pergunta para eles aqui. E tinha umas pessoas ali que me falaram, não é verdade. Eu não uso. Eu não preciso de celular. Eu não preciso de internet. Eu preciso de um telefone. E quando eu preciso de telefone, eu vou onde tem um, uso. Mas eu não uso celular. Não uso redes sociais. Os meus amigos até colocam minha pregação nas redes sociais e tal, tem canal, tem não sei o quê, mas eu não sei operar absolutamente nada. Você é contra o celular? Não, de maneira nenhuma. Se você tem o celular como uma ferramenta de trabalho e usa legitimamente, dignamente, com justiça, verdade, lealdade, fidelidade a Deus, a você mesmo, a sua esposa, ao seu marido, você pode ter. Mas você não sabe a quantidade de esposas e de maridos e de filhos e filhas que eu conheço destruídos na prostituição, na luxúria, acabados, vencidos, hipnotizados, enlaçados, enretados, envenenados pela morte. E estão dentro da igreja dizendo assim, eu tenho Jesus, perjuradores mentirosos. Mas só o senhor prega contra o celular? Não sei se sou só eu. Eu não prego contra o celular. Eu prego contra a injustiça. Eu prego contra a rebelião, contra a prevaricação. Eu prego contra a conspiração que a sua alma faz contra o entendimento de Deus. Então eu prego contra a apostasia. Eu prego contra o homem do pecado, o filho da perdição. Eu prego contra a subversão dos valores, contra o mistério da injustiça. Porque eu sei de quem eles vêm e por que vêm. E de que maneira vêm. Quer ver uma coisa? Observe aqui o capítulo 5 de Oséias. Ouve isto, ó pastores, líderes, evangelistas, diáconos, presbíteros. Ouve isto, ó apóstolos, os que se dizem apóstolos, mas não são. Ouve isto, escutai, ó casa de Israel, igreja, que diz que é de Jesus Cristo. Ouve isto. Escutai, ó casa do rei, casa de Jesus, né? Que todo mundo fala que você é de Jesus, né? Porque a vós pertence este juízo. Olha que coisa tremenda. Visto que foste um laço para a mispa e rede estendida para o Tabor. Quer dizer, um vai levando o outro e vai levando o outro, que vai levando um, que vai levando a igreja inteira e que destrói todos.
nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, grupo disso, grupo daquilo, e fica todo mundo envolvido. É assim ou não é? Me chama de mentiroso. Um vai levando o outro e desgraçando o outro. Olha lá. Eu vou dar uma pausa para ir ali e volto já. Vou tomar um café. Eu volto já para continuar, tá bom? Até já.